Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Rafael Chacon novamente, com vocês para o nosso novo vídeo. Dessa vez tratando de um tema novamente bem atual que tem a ver com o nosso dia a dia. Afinal de contas, esse vídeo está saindo justamente numa sexta-feira 13, né? E como falou o nosso título, vamos tratar justamente a sexta-feira 13 e os católicos, né? O que a gente tem a ver com isso? É bem simples, pessoal, mas para a gente começar, vamos fazer a nossa oração. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Chacon, eu sou aqui de Recife, Pernambuco, sou advogado, sou empresário, sou catequista, né? Eu acredito que catequista, né, é o que eu sou há mais tempo nessa vida. De fato, durante 8 anos dela, fui seminarista e religioso, né? E aí fiz toda uma formação larga, comprida, fiz minhas humanidades clássicas em Salamanca, estudei bastante latim, grego, espanhol e outras línguas. Depois estive em Roma, fiz a minha filosofia e cheguei a cursar o primeiro semestre de teologia quando Deus me disse que o meu trabalho ali tinha concluído e que eu teria novas missões a serem cumpridas em outros lugares, né? Desde então, como já falou, sou profissional, pai de família, tenho 2 filhos lindos a quem também luto a cada dia para levá-los a Cristo, assim como a minha esposa, né, que me ajuda bastante nessa caminhada. Bom, o nosso tema hoje é de interesse para muita gente. A gente fica escutando falar de sexta-feira 13, né? Fica se perguntando, nossa, mas será que isso existe? Né? A gente nem sabe por que existe ou se não existe, mas fica na dúvida. Se não existe, por que o pessoal fala disso? E se não existe, de onde é que vem essa história toda de azar e tudo mais? Mas, se existe, isso nunca faz muita diferença na minha vida. O dia vem, passa e depois, né, não aconteceu nada e seguimos adiante. Será que foi porque eu fiquei atento, atenta, que nada deu errado? Vamos tratar disso aí mais a fundo. Primeiro a gente tem que entender a origem dos pontos em questão. Uma sexta-feira e o número 13. O que é que isso tem a ver? A verdade é que nada. Mas vamos levantar que algumas pessoas costumam sugerir. A sexta-feira, o principal motivo, se você for procurar na internet, vão surgir alguns, tá? Mas a principal história, pasmem, né? Atribuem a sua origem ao próprio cristianismo. Vão dizer o quê? Olha, foi uma sexta-feira que Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. Né? Foi numa sexta-feira que Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto. Ué, então por isso as sextas-feiras deve ter algo de ruim. Para matar até Deus numa sexta-feira, porque algo deve ter de não tão bom assim. Por outro lado, existe a questão do número 13. E o principal argumento é a mesma da questão da sexta-feira. Ou seja, na última ceia, quem é que estava lá? Jesus Cristo e os apóstolos. Quanto eram os apóstolos? 12. E Jesus Cristo mais um. Então eram 13 pessoas ao total. Aí vai dizer, tá vendo?
Juntou o número 13 com a sexta-feira, não vai dar certo. Pessoal, isso não tem lógica nenhuma, como vocês estão vendo. Mas calma que ainda tem mais assunto, é óbvio. Tem gente que vai alegar que o motivo é outro. No ano 1307, foi ontem, né? No dia 13 de outubro, que é uma sexta-feira, então a sexta-feira 13, foi quando o rei da França decidiu acabar com os templários, né? E aí surge essa fantasia, essa teoria do problema das sextas-feiras 13. Já outros vão contar outras histórias, não, isso tem a ver com os deuses nórdicos num passado anterior ao cristianismo, que tem uma história onde os 12 grandes deuses se reuniram e não chamaram o 13º deus, que seria o Loki. Hoje em dia, Loki e os deuses nórdicos estão bem famosos, né? Por causa dos filmes da Disney, e o deus Thor e tudo mais, né? E hoje em dia é festa, é brincadeira, é diversão. Mas naquela época o pessoal levava bem a sério. Por sinal, só por acaso, vocês sabiam que um dos maiores adversários do cristianismo realmente era a fé no deus Thor? Foi difícil, muito difícil as pessoas se desarraigarem dessas crenças que eles tinham, né, naquela região onde existiam a fé nos deuses nórdicos, né? Inclusive ainda hoje existem alguns requisitos pequenos, né, algumas pessoas, mas não vê o nosso caso agora. Vamos voltar para a nossa sexta-feira 13. E aí então, na sexta-feira se reuniram os 12 grandes deuses e não levaram o 13º, que era o deus Loki, que é o deus do caos, da confusão, da mentira. E esse deus resolveu fazer o quê? Ah, não me chamaram não, então vou arrumar uma bela de uma confusão. E foi uma confusão tão grande que um deus acabou morrendo aí, o grande Balder, no meio dessa história toda. E aí seria a origem do problema da sexta-feira 13. Enfim, são todas histórias que não tem muito pé nem cabeça se a gente for concatenar a relação de tudo isso. Tem a ver um número 13, de 13 pessoas, a ver com um dia 13, se o dia só é 13 por causa do dia, não tem nada a ver com quantidade de pessoas. Então quer dizer que eu não posso ir nem no restaurante se lá tiver só 12 pessoas, chegou eu, são 13, então eu não posso entrar lá, tenho que esperar chegar mais um para fazer 14. Tem lógica, pessoal. A gente pode ver, né? E a maioria das pessoas, inclusive, preferem pensar assim, olha, eu até não acredito, mas prefiro evitar, né? Então, qual é o problema dessa história toda para um católico? Vamos a isso. O problema todo se resume num ponto só. Aí esse ponto eu quero ler com vocês. Está num belo livrinho que todo católico deveria ter em casa. Não repare que o meu é velhinho e usado. Esse aqui tem 24 anos já, completar na verdade, que é o Catecismo da Igreja Católica. O amarelinho, o gordão, né? Esse aqui que tem muita história para contar, né? Tem outras versões dele resumida e colocado em perguntas e respostas, que é o compêndio do Catecismo da Igreja, lançado pelo grande Bento XVI, espetacular, recomendo. Tem muitos outros catecismos na Santa Igreja, eu vou deixar até alguns de sugestão aí abaixo, né, na descrição do vídeo, se alguém quiser adquirir outros tipos de catecismo, pode encontrar aí, todos são bons, todos transmitem a doutrina da Igreja, isso é o que importa. Bom, mas esse catecismo é promulgado por São João Paulo II, escrito aí sob a tutela do grande Bento XVI, na época o cardeal Ratzinger, né, a então Congregação para a Doutrina e a Fé, no seu número 2011, né, para quem não sabe, o catecismo, vocês viram como ele é bem gordinho, né? Então, os parágrafos dele são separados por números sequenciais, né? Então, justamente aqui, no 2010, pegou aí a câmera, a minha edição aqui, o 2010 e o 21, desculpa pessoal, no número 2110 e 2111, vai estar falando sobre os mandamentos de Deus, né? E dentre os mandamentos, ele puxa de um assunto e vai para o outro, né? Qual é o assunto?
O assunto que você vai ver aí no 21:10 trata de não terás outros deuses além de mim. Até bem pouco tempo atrás, era muito difícil você ouvir falar de deuses, né? E hoje em dia está tendo um certo ressurgimento disso aí. As pessoas começam a acreditar em entidades que podem conseguir coisas, têm poderes, né? E por causa desses poderes e tudo mais, na verdade, essas coisas, essas entidades seriam divindades, seriam deuses, né? O que para um cristão, desculpe qualquer religião, com muito respeito a vocês, mas para um cristão isso é ridículo. Porque é ridículo porque existe um só Deus. Um só Deus em três pessoas, mas um só Deus, né? De fato, a crença em um só Deus, que são três pessoas, mas um único e verdadeiro Deus, é o centro do maior mistério da nossa fé, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas vamos voltar ao nosso tema aqui, né? O parágrafo 21:10 do Catecismo diz que, tratando justamente de não terás outros deuses. O primeiro mandamento todo mundo conhece, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Espero que vocês conheçam bem os mandamentos, hein? Se não conhece, se tem alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários, perguntem, não é? Entre em contato, tentem perguntar pra gente, que de repente pode ser um bom tema para outros vídeos que a gente possa vir a fazer, né? A ideia desse canal é ajudar cada um de vocês em suas necessidades. Propagar a fé católica, a verdadeira fé, mas ao mesmo tempo de uma forma que possa ajudar as pessoas no seu dia a dia. Então vamos voltar aqui. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Dentro desse tema, um dos pontos que está sendo referido e comentado aqui no Catecismo da Igreja é: não terás outros deuses diante de mim. Foi uma frase que Deus disse quando deu os mandamentos a Moisés. Então, comentando sobre isso, fala. O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros afora o único Senhor que se revelou a seu povo. Proscreve a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso da religião. A irreligião é um vício oposto, por deficiência à virtude da religião. Nossa grande consideração agora aqui é quanto ao ponto da superstição, pessoal. O que é a superstição? E o tema seguinte, o parágrafo seguinte, o 21:11 do Catecismo, trata só disso. Vamos ler esse parágrafo e a gente comenta ele a seguir. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmo legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou de sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair na superstição. Por fim, o parágrafo 21:38 do Catecismo, que é um resumo de tudo que está sendo tratado nessa parte do Catecismo, fala o seguinte: a superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ele se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e magia. O Catecismo vai falando bastante desses outros pontos. Eu recomendo, quem quiser, quem puder, eu acho que todos hoje podem, né, porque o Catecismo está de graça aí na internet, para quem quiser olhar no site do Vaticano. Se alguém quiser o Catecismo impresso, né, uma editora brasileira, vou colocar aqui embaixo também um caminho que possa ajudar vocês a chegar lá mais rápido para adquirir esse livro. Não deixem de ter aqueles que gostam de ter o livro físico em casa.
Bom, o que é a superstição? A superstição vai tratar do seguinte: eu vou dar poderes a uma coisa que aquela coisa não tem. Por quê? Porque eu acho que se eu fizer aquilo ali, vai acontecer alguma coisa meio que mágica e tudo vai mudar na minha vida. Vou dar um exemplo concreto. Eu estou andando na rua e vejo um gato preto passar. É um gato e ele é preto. Qual o problema? Nenhum. Mas ele cruzou na minha frente. A partir daí, tudo que acontecer de errado na minha vida, eu vou culpar. Ah, foi porque aquele gato preto, né, passou na minha frente. Eu tinha essa crise quando era criança, né? A gente brincava muito, sobretudo com alguns primos meus, né? E a gente falava disso, ah, cuidado, um gato preto passou, vamos correndo. Aí tem que tocar no verde, e quem falar primeiro verde é meu azar, teu tá livre, né? Qual é a lógica disso? Nenhuma. Era uma brincadeira, né? Mas querendo ou não, vai deixando aquelas coisinhas dentro da gente, essas superstições dentro da gente, que nunca é bom, né? Então vamos lá. Superstição é isso. Pessoal, a partir de hoje eu só vou sair com essa caneta. Porque essa caneta, pessoal, eu encontrei essa caneta quando eu abri minha gaveta hoje de manhã. Essa caneta eu nunca tinha visto ela lá. Eu saí com ela, botei ela no meu bolso. Desde que eu coloquei ela no meu bolso aqui, tudo deu certo para mim, né? As pessoas me cumprimentaram no meio da rua, antes não falavam comigo. É, aquela outra pessoa ali apareceu e me disse, olha, se vamos fazer um negócio hoje, vamos fechar um acordo. Foi excelente para mim, os meus negócios. Então tudo está dando certo graças a essa caneta. Pessoal, mil coisas podem ter acontecido, né? Mas se você quiser atribuir esses poderes todos a essa caneta, você pode, mas vamos falar como cristãos. Isso é superstição. Confie em Deus acima de tudo. Ah, não, mas eu vou rezar. Agora, se eu rezar e se eu não fizer o sinal da cruz antes, meu Deus, Deus vai ficar bravo comigo e vai mandar uma maldição. É até isso que o catecismo está falando. Até achar que certos rituais que a gente faz dentro da igreja tem mais valor do que o, a finalidade do ritual em si. Não. Né? Vou tentar deixar uma coisa clara. O rito deve ajudar a gente a fazer uma coisa bem feita para Deus. Né? Mas o rito em si, não é ele que detém todos os poderes em si. Os poderes, por assim dizer, todos dependem de Deus. E Deus não é um robozinho. Né? Deus não é, de uma forma que ele diz, bom, vou fazer uma oração, eu quero conseguir uma coisa na minha vida. Vamos botar para um jovem, né? Ah, eu quero conseguir encontrar uma menina de igreja muito bonita e muito legal, e que a gente se dê muito bem, e vamos formar uma bela família. Então, eu tenho que rezar 3 Pai Nossos em pé, 4 Ave Marias de joelho, mais 5 glórias ao Pai, com a cabeça prostrada ao chão, senão eu não vou conseguir essa menina certa. Veja, pessoal, se você quer fazer 3 Pai Nossos em pé, 4 Ave Marias ajoelhados e 5 glórias com a cabeça encostada no chão, não tem nenhum problema, ou seja lá qual foi a ordem que a gente colocou e o número de orações. Pode fazer. E eu quero oferecer essa forma de fazer, esse jeito de fazer, como um sacrifício, porque custa fazer isso para agradar a Deus. Joia, não tem nenhum problema isso. Mas a partir do momento que eu só acho que eu só vou conseguir aquilo que eu pedi, se eu fizer dessa maneira, né? Ou se você achar que Deus está obrigado a fazer isso, porque você se obrigou a fazer dessa maneira, então Deus também está obrigado a fazer dessa maneira, calma lá, pessoal. Não é assim. Deus não é um objeto, não é um computador que a gente bota lá, né? A regrinha e dá enter e sai o resultado. Não. Deus é alguém com quem a gente se relaciona. Ele fica contente quando a gente oferece sacrifícios, rituais em honra a Ele, mas não quando a gente mesmo atribui os poderes que o ritual vai ter. Agora, a partir de agora, se eu vou fazer
A Quaresma de São Miguel, eu estou fazendo, não sei se vocês estão fazendo, recomendo muito. Façam com qualquer comunidade, tem muitas muito boas que estão ajudando bastante. Comunidade de Hesed, tem o Frei Gilson, tem tantas pessoas tão boas fazendo aí. E cada um faz de um jeito, por quê? Porque não existe uma liturgia oficial da igreja, não existe um jeito certo que a igreja determinou para ser feito. Então, basicamente, você vai fazer um conjunto de orações, né? E você vai transformar aquilo ali no seu rito, daqueles 40 dias. Esses 40 dias eu vou rezar o rosário completo e vou fazer essas orações. Eu vou ter essa imagem de São Miguel, eu vou ter a imagem, uma vela. Mas não é obrigatório nada disso. Você se obriga a fazer dessa forma, porque você escolheu fazer assim. Mas veja, essa forma é para você, de algum modo, se unir mais a Deus. Buscar se unir mais a Deus. Ah, mas a graça que eu estou querendo, se eu não fizer desse jeito. Veja, se você fizer ou não fizer, vai depender, no final das contas, de Deus querer ou não querer te dar. Se você acha que Deus está sendo obrigado a fazer o que você pediu porque você está fazendo esse rito, cuidado. Você está caindo em superstição. Tá vendo como é importante? A gente veio aqui falar de sexta-feira 13. A gente vai falar aqui de curiosidades, mas no final a gente vai puxando. E quanta coisa está regada dentro da gente? Quanta coisa está preso dentro da gente? Se livre disso. Se livre da superstição. Acredite que Deus é o Senhor da sua vida e que Ele pode, que Ele vai fazer muitas maravilhas a seu favor. Como tem gente que gosta de dizer, né? Tome posse. Tome posse dessa realidade. Mas dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é que isso quer dizer? Veja, da nossa parte a gente oferece tudo que a gente puder. Deus se agrada dos rituais. Deus se agrada dos nossos sacrifícios. Mas a resposta a essas orações e sacrifícios vão ser o que Deus quer. E o que é que Deus quer pra gente? O que é melhor pra gente? Ah, mas eu sei o que é melhor pra mim. Olha, não. Nem sempre a gente vai saber o que é melhor pra gente. Então nessa hora, se a gente não tem certeza, a gente nunca vai ter certeza. Até que aconteça. Não é? E pra gente saber e ter certeza, a gente tem que confiar em Deus. E nem sempre, justamente por causa disso, o que Deus quer é o mesmo que a gente quer. A gente pode dizer, olha Deus, eu gostaria disso aqui, eu gostaria que acontecece desse jeito, eu gostaria de ganhar na Mega Sena, não é? Eu gostaria que os números sorteados fossem esses. E quando não acontece, qual é o problema? Qual é a questão? Né? Será que eu não joguei nos números da sorte? Será que Deus escolheu errado porque o melhor para mim? Eu tenho certeza que era ganhar rios de dinheiro de uma vez. Eu não sei se você sabe, mas existem pesquisas que mostram que se a pessoa era ansiosa, tinha problemas pessoais, né, e problemas interiores e psicológicos antes de ficar rico, antes de ganhar um prêmio grande numa Mega Sena, não era porque ganhava que ficava curado disso. Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus realmente sabe. Uma cena do Evangelho para ilustrar isso. Jesus estava andando com seus apóstolos. E uma hora se aproximou dele Tiago e João. Vejam, estamos falando dos apóstolos Tiago e João. Né? O Tiago e o João, né? Que junto com São Pedro é quem ia com Cristo nos momentos cruciais de sua vida. Eles que estavam lá no alto do Tabor, né? Quando Jesus transfigurou diante deles. Eles que estavam lá, né? Quando houve a ressurreição da filha de Jairo e outros momentos aí, né, que eles foram cruciais, tanto que Paulo fala que eles eram três das colunas principais, as três colunas principais da igreja. Mas na nossa cena em questão, os apóstolos se aproximaram de Cristo no momento. Outras cenas contam que a mãe dele se aproximou para falar com Jesus. Enfim, vai dar no mesmo final, porque chegam lá para pedir para eles, né, que cada um ocupe um lugar de destaque no reino de Jesus. Uma à direita e uma à sua esquerda, no seu reino. Né? E Jesus para e fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem sem nem saber o que era. Podemos, nem sabe o que é. Jesus para, dá uma olhada para eles e fala, realmente,
Do cálice que eu beberei, vocês vão beber também. Mas um lugar à minha direita e à minha esquerda compete ao Pai do céu colocá-los de acordo com o que ele quis e planejou. Veja, eram os apóstolos, eles eram próximos a Cristo. Claro, não tinham recebido ainda o Espírito Santo na plenitude do Pentecostes, mas estavam lá com o Mestre, com o Senhor. E cá entre nós, em certo sentido, é até bom eles terem feito esse pedido, porque eles espelham muito da gente também. Quem não quer estar do lado de Cristo? Ó, Senhor, me bota do teu lado aí, pra gente mandar em tudo, no céu e na terra. Deixa comigo que eu sei resolver, né? E Cristo fala, não, não é assim. Mas uma coisa ele quer. Você pode beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram que podiam e beberam. Não é? O apóstolo São Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer. O martírio dele está lá nos Atos dos Apóstolos. Mas antes disso ainda chegou aí a Espanha a evangelizar, né? Lá onde hoje tem a Basílica de Santiago de Compostela, não é? Já o apóstolo João, as histórias são várias, né? Foi o único que ficou com o nosso Senhor junto da cruz, né? E foi o que morreu idoso. E quando ele morreu, se acabou a revelação pública de Deus, né? Mas isso são temas também para outros vídeos. Mas isso para dizer o quê? Nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. A gente tem que confiar nele. O que é que ele pede da gente? Que rezemos com confiança. Se a gente quer muito uma coisa, que peça com confiança. Mas também que a gente tenha um coração sincero de saber confiar em Deus. Porque ele mesmo fala, qual é o pai que o filho pede peixe e ele dá uma pedra no lugar? Né? Melhor, que pede um pão ele dá uma pedra, que pede um peixe ele dá uma serpente no lugar. Então, ele fala, se os pais de vocês, que são humanos, que fazem coisas ruins, são bons assim com seus filhos, quanto mais o Pai do céu vai fazer para vocês. Se até os fios de cabelo na nossa cabeça estão contados. Pessoal, eu estou no mesmo barco que vocês, né? Eu tenho meus momentos de dificuldade. Eu tenho os momentos que eu pergunto, por que, Senhor? Para que desse jeito, por que não daquele outro? E o que é que eu tenho aprendido em anos e anos de luta nesse sentido? Confia. Confia. Não é que eu vejo já, mas a palavra é confia. Não sei quantos de vocês lembram daquela cena de Pedro. Pedro está em cima da barca, Jesus aparece andando sobre o mar, os apóstolos pensam que é um fantasma, e aí Jesus acalma eles, dizendo, calma, sou eu. E Pedro disse, se és tu, Senhor, me manda ir até ti, andando. E Jesus para e diz, Pedro, não vem. Veja quanta coisa Pedro não via, não sabia. Mas Pedro foi. E aí Pedro viu. Mas não só, Pedro aí também teve medo. E começou a afundar, que é o mais normal, né? Cá entre nós. O incrível foi ele ter dado alguns passos ali sobre aquela água sem afundar. Quando ele começa a afundar pouco depois, aí, por quê? Porque ele parou de olhar para Jesus, olhou para as coisas do lado, para o mar revolto, ficou com medo das coisas naturais a ter medo. E aí parou de olhar para onde ele devia olhar. E nessa hora ele afunda. Mas quando ele afunda, ele faz a coisa certa. Ele recorre a quem pode realmente ajudá-lo. Ele não volta para o pessoal do barco. O pessoal do barco, coitado, os outros apóstolos vão fazer o quê? Todos eles afundariam ali pulando na água. Mas Pedro olha para Jesus de novo, volta a ter os olhos em quem ele nunca deveria ter tirado os olhos e fala, Senhor, ajuda-me que estou afundando. Isso é lição para cada um de nós. Se alguém de nós aqui, por qualquer motivo que seja, se deixou levar por superstição, essa é a hora de parar de olhar para essas superstições, de afundar com medo delas e de olhar para Jesus, como Pedro, e dizer, Senhor, ajuda-me que estou afundando. Qual é a sua superstição de hoje? Ah, é uma simpatia. O meu Santo Antônio está na geladeira faz 3 anos. Não, minha superstição é que eu coloquei aquele
aquele negócio que parece um molho pendurado ali na minha porta para acabar com todo molhado e com as pessoas que querem o mal para mim. Calma, pare e pense, pessoal. Como é que isso vai evitar, né, que pessoas desejam mal a você ou desejam ter as coisas que vocês têm, desde que as coisas que vocês têm são boas, sejam boas. Não é um molho do que é que seja. Veja, agora eu vou falar para católicos aqui. Quem não é católico, me desculpem, eu vou ser sincero aqui para os católicos, tá bom? E eu vou transmitir a doutrina católica. Se você quiser escutar o que a gente pensa, a hora é agora, seja muito bem-vindo e espero que você possa aceitar isso em sua vida. Esses apetrechos que a gente usa em casa, essas coisas que parecem um molho, uma mão que faz não sei o quê, um elefante de costas para a porta, que aí vai impedir que as pessoas, né, ruins cheguem ali. Uma figa colocada no pescoço, uma carranca. Tudo isso pode ter um valor artístico, enquanto um objeto de decoração sem sentido algum, a não ser a arte do que foi feito. Mas a partir do momento que qualquer uma dessas coisas é utilizado como um objeto com poderes mágicos, né? Como poderes mágicos, sim. Ué, como é que uma pessoa que é ruim vai deixar de entrar na sua casa porque tem um elefante de costas para a porta, pessoal? De onde vem esse poder do elefante? De Deus não é, então de quem é? Se fosse seu, você nem precisava botar o elefante. Você está recorrendo ao poder de quem? Do céu, onde está Deus? Ou de baixo? Será que o pessoal de baixo realmente não quer que nada de ruim aconteça a você? Ele pode até segurar por um tempo, né? Afinal de contas, é interessante para ele que você caia nesse papo, né? Mais um que vai se afastando de Deus e se aproximando de mim, porque a superstição, pessoal, tira o culto que é devido a Deus, de confiar a Deus, de glorificar a Deus, de esperar em Deus, de rezar a Deus, para a gente colocar os poderes em coisas que não têm poderes, de confiar em coisas que não merecem a nossa esperança. O que é que eu recomendo para carrancas, olho de não sei o que, mão de não sei o que, e figas, e trevo de 4 folhas, e ferradura, e anões, qualquer coisa que exista na sua casa com a finalidade de ter poderes especiais, jogue fora. De preferência, quebre antes e jogue fora. É assim que você vai estar dando um ato, vai estar realizando um ato de culto a Deus através da sua confiança. Eu não tenho mais confiança nessas coisas do mundo e tenho confiança nas coisas de Deus. Para aqueles que são mais apegados, que de repente gastaram muito dinheiro nesse tipo de coisas e que confiam ainda nesse tipo de situação, veja, a vida é de cada um de vocês, a escolha é de cada um de vocês. Eu estou transmitindo a doutrina da Igreja e de Cristo. O resto é com vocês. Deus, como é o nome desse canal, é Cristo que passa. Cristo passa e está dando para vocês o Evangelho, sua palavra e sua verdade. Cada um faz o que quiser com isso. Né? É como a história do semeador. Né? O semeador saiu para semear a boa semente. Encontrou vários tipos de terra. As terras que tinham espinhos, as terras que eram secas e áridas, e tinha terra boa. Pessoal, todos nós temos terra boa no nosso coração. Agora, como é que está essa terra no nosso coração? Ela está seca porque a gente deixou de preparar? A gente deixou de colocar as coisas boas que precisamos colocar para, se vier uma boa semente, ela crescer? Será que nela já tem espinhos, como esse tipo de superstição, que vai abafando, espremendo nossa fé e nossa confiança em Deus, vai diminuindo, porque não tem espaço para crescer, porque essas coisas estão ocupando o lugar que é de Deus em nossas vidas? Ou será que temos uma terra realmente boa?
E se tiver mais espinhos, não tem problema, desde que você arranca os espinhos. E dói, tá? Às vezes dói. Às vezes pode ser que não, seja tudo super fácil para você, só faltava alguém que lhe dissesse. Que bom, me disse, agora eu vou fazer. Louvado seja Deus. A cada um, Deus deu uma vida, deu uma história, né? Deu uma dificuldade maior ou menor. Mas a todos, Cristo passa com vida e está pronto para derramar abundantes graças na sua vida, na sua e na sua família. E só depende de vocês agora. Sexta-feira 13 é dia para medo dos católicos. Pessoal, só tem um dia que o católico deve ter medo, que é o dia que ele cometeu um pecado. Um pecado que o afasta da amizade com Deus. E enquanto isso não acontecer, tranquilo. Inclusive esse dia de pecado deve ser um dia, na verdade, de oração, de dar a volta por cima e de voltar a procurar Cristo na confissão, ir lá no pé do padre, dizer, padre, eu pequei, eu preciso da confissão. Conversou, limpou tudo, ninguém, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Só as amarras dos nossos próprios corações. Pessoal, preparem um bom terreno. É Cristo que passa, é Ele que nos convida. Vamos fazer uma oração para encerrar esse nosso momento? Louvar a Deus e abrir nossos corações e nossas vidas. Senhor nosso Deus, que nos fizeste do nada, do barro da terra, com o sopro da tua boca. Nos chamaste a vida nesse mundo, nessa época e nesse lugar, com essas pessoas que eu conheço e com a minha história. Seja ela alegre ou triste, seja ela com flores e frutos, seja ela com secura e aridez e pedras e espinhos, não importa. Tu, meu Deus, me chamastes, me criastes e me fizeste com valor infinito, porque minha alma valeu a cruz de Jesus, nem mais nem menos. Porque minha alma valeu cada lágrima de Nossa Senhora, aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, para que a palavra de Jesus chegasse até mim hoje, os milhares e milhares de mártires, daqueles que deram a vida pelo Evangelho, foram derramadas. E o Senhor disse que valeu a pena para que chegasse até mim hoje. Senhor, que também eu possa ser um apóstolo do Teu nome. Que também eu possa renunciar, Senhor, às coisas desse mundo para seguir-te. Que também eu, Senhor, possa tirar os espinhos da minha vida para viver a vida plena em abundância. Que tem aqueles que acreditam realmente em Ti e que vivem as graças que derramam sobre nós por meio dos sacramentos na vossa Santa Igreja. Senhor, que eu possa conhecer bons padres, que eu possa conhecer bons leigos na minha paróquia, na paróquia onde o Senhor me indicar para ir, e possa viver minha vida cada vez mais com plenitude e abundância. E se eu já conheço bons padres e bons leigos, ajude a que nossa amizade cresça e que nunca se desfaça, e que um dia possamos todos nos encontrar no paraíso diante da vossa presença. Amém. Pessoal, quem ainda não curtiu esse vídeo, quem ainda não se inscreveu no canal, né? Não botou o sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos que vão saindo, façam isso. O material que a gente usou para essa conversa de hoje vai estar aqui na descrição, vai ter link, se você fizer uma compra através dos links, né? Você vai conseguir ajudar o canal também. Vai ser um prazer se a gente puder estar junto, né? Nessa caminhada rumo ao céu. Cristo que passa e a gente quer seguir junto com Ele. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau!